Amor sem fronteiras. Essa é a nossa série, baseada no livro de Jonas. A gente tem usado esse livro também como uma referência. É o Profeta Pródigo, do Timothy Keller. E se você comprar, será uma aquisição realmente muito boa para você compartilhar. Nós temos uns amigos pastores e este livro foi uma das indicações que a gente compartilhando, eles compartilharam um com o outro lá, eles falaram assim, vamos estudar esse livro. Então, isso é muito bom. E gostaria de ler o texto que nós vamos estudar hoje, Jonas 1, de 1 a 4, e diz assim a palavra, e deve estar sendo projetada aí. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Essa é a introdução do livro de Jonas, e a gente já ouviu na semana passada o Rafa fazendo a introdução desse livro, introduzindo o tema, muito bem feito, e ele falou sobre a chamada que Jonas tem, uma chamada diferente dos demais profetas, porque normalmente os profetas, quando eram chamados, eles eram chamados para falar para os Judá, para Israel. Eles eram chamados para profetizar sobre essas nações. Mas Jonas, ele tem um chamado para, peculiarmente, ser um profeta para uma nação, e não somente uma nação, era para falar para o povo assírio, o povo que era um povo realmente terrível em relação aos povos conquistados. Eles eram muito maldosos, violentos e com uma criatividade para fazer as pessoas sofrerem muito grande. Vocês depois podem estudar sobre isso, mas se nós mencionássemos aqui as formas com que eles faziam com que as pessoas sofressem, realmente vocês iam ficar escandalizados. Mas Deus chama Jonas para pregar a esse povo, chama para ele ir a uma nação inimiga, chama para ele ir para no meio de uma grande cidade, sozinho, levantar a sua voz e falar: Nínive, o tempo seu esgotou. Deus já está com a sua mão já levantada para destruir vocês. Arrependam-se. Essa era a mensagem que Jonas teria que levar. Porém, ele não faz isso. Jonas poderia pregar, mas ele vai e foge. Ele foge por uma série de circunstâncias. Poderia ser morto, e ao mesmo tempo ele não queria muito que aquela nação tão ruim, tão maldosa, alcançasse a graça e a misericórdia de Deus, arrependendo-se. E foi o que aconteceu, se você ler o restante do livro. Nós olhamos para a história de Jonas e nós encontramos um paralelo com a história da nossa vida como igreja, num tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de um povo hoje, nós somos a igreja de Jesus, e temos que pregar ao Evangelho a tantas pessoas que querem nos destruir, nos rejeitam, tem uma ojeriza sobre a vida e as pessoas que se dizem e proclamam a fé em Jesus Cristo.
e Jesus já disse que nós iríamos ser rejeitados, o mundo nos odiaria, e nós temos que resistir a esse tipo de pensamento e falar, mas Deus nos enviou para pregar o evangelho, ir até essas pessoas. Por isso, eu fico pensando que Jonas é um tipo de igreja como nós somos hoje, com o desafio de ir àqueles que não são aqueles que não creem, aqueles que odeiam os evangélicos, aqueles que de esquerda ou de direita, politicamente diferente dos pensamentos que muitas vezes regem boa parte da igreja, muitas vezes pessoas que têm adoração a ídolos e ao meio que eles professam a sua fé de maneira muitas vezes grotesca, pessoas que também vivem uma realidade de padrão moral, sexual, bem diferente dos nossos. E Deus nos manda a ir até esse povo, até essas pessoas. Por isso, só que Jonas não vai. E também nós muitas vezes não vamos. E muitas vezes queremos mais é que eles sejam destruídos pela mão do Senhor. Quando a mão do Senhor tocar nessas pessoas, não vejo a hora de Deus destruir essas pessoas. E isso tem tomado conta do coração de muitas pessoas, porque a visão de alcançar essas pessoas foi perdida, como Jonas perdeu. Mas um escritor muito que eu gosto muito de ler, pastor Eugene Peterson, ele fala assim sobre Jonas. Jonas não é um herói, alguém a ser admirado. Descobrimos nele um companheiro na nossa incapacidade. Aqui está alguém no nosso nível. Mesmo quando consegue acertar alguma coisa, Jonas ainda erra. Eu gostei muito dessa parte, porque a gente, quando pensa que acertou, a gente sempre tem uma coisa falhando. E ele diz, a maioria de nós precisa de um ou dois amigos bíblicos como Jonas. Por isso, o nosso objetivo nessa noite, queridos, é compartilhar e pensar um pouquinho, dentro dessa palavra, como nós vamos viver esses desafios baseados no livro de Jonas. Como nós vamos obedecer a um mandato do Senhor. Como nós vamos lutar contra os nossos medos, os nossos preconceitos. E como nós vamos quebrar todas essas estruturas e viver obedecendo ao Senhor. Porque esse Deus é um Deus que tem um amor sem fronteiras. Um amor que rompe limites. É um Deus que ama incondicionalmente. Ele vai até as pessoas. E a gente precisa refletir sobre isso. Nós queremos pensar um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre essa tempestade. Hoje nós queremos ver sobre as tempestades do mundo. Né? Deus usa tempestades para trazer pessoas para os seus propósitos. Essa é a ideia. Deus usa tempestades para trazer pessoas aos seus propósitos. Eu não sei quantos de vocês já enfrentaram uma tempestade. A tempestade, eu fui já pego algumas vezes por tempestade. E vem com vento, vem com trovão, relâmpago, vem com tanto terror que a gente fica traumatizado. Eu falo até para minha esposa, de vez em quando eu sonho, eu tenho pesadelos, e nos meus pesadelos sempre tem tempestade. Aí daqui a pouco eu olho para o horizonte assim e começo a ver uma nuvem negra se aproximando e ventos, e assim, lá vem o meu pesadelo. O pesadelo se repete. Não sei se vocês já tiveram esses pesadelos.
Mas são traumas, eu creio que um pouco de traumas de tempestades que a gente já enfrentou. Por isso, essa ideia da tempestade é a ideia que traz para nós um sentimento de fragilidade, impotência. Você vai enfrentar com o seu guarda-chuva uma tempestade, você consegue. Tem gente que, não, eu vou pegar o carro e o carro entra numa enxurrada e leva o carro embora e perde tudo. Você vai se esconder em algum lugar e aquele vento destelha o lugar que você está. Aqui, a tempestade é algo realmente que deixa você fragilizado. Mas eu quero hoje falar que muitas tempestades, e inclusive essa que nós lemos, é uma tempestade que está vinculada ao pecado. É uma tempestade que foi produzida por uma ação de Deus em cima de uma desobediência de Jonas. Então, se você olhar o texto, você vai ver que Deus ele envia essa tempestade toda, e eu quero que você preste atenção, todo ato de desobediência, de pecado, trará sobre si uma tempestade. Não significa que toda tempestade que você passa é fruto do pecado. E a gente vai abordar sobre isso. Mas todo pecado trará tempestade. Todo pecado trará dificuldades. Todo pecado trará uma ação de Deus. Então, eu quero que você pense novamente, eu quero repetir isso para você. Não é que se você está passando por uma tempestade, é fruto do pecado. Mas todo pecado traz consequências. E eu fico olhando para isso, como isso, pastor? Olhe para mim, eu estou acima do peso, não cuidei do meu corpo quando deveria talvez cuidar melhor, estou com sobrepeso, e aí muitas dores, muitas dificuldades nas articulações, nós sofremos com isso. Isso porque eu estou tendo as consequências de não ter cuidado do corpo. Assim são as ações que nós tomamos, os pecados que nós cometemos, trazem consequências sobre nós. Quando a gente não cultiva amizade, pessoas que são chatas, eu estava falando pela manhã, pessoas chatas, pessoas que não se esforçam para desenvolver relacionamentos de amizade. Elas querem ter amigos, mas não desenvolvem relacionamento de amizade. São pessoas egoístas, fechadas em si mesmo. Elas vivem uma solidão, consequência desse posicionamento. Nós vemos pessoas quebradas financeiramente. Por que elas estão quebradas financeiramente? Por conta de que infringiram todas as regras do bom gerenciamento, gastou como não podia, fez o que... As consequências vêm, as tempestades atreladas aos nossos pecados vêm, e elas fazem essa cobrança. Por isso, não significa que se você não está tendo nenhum tipo de tempestade, que você também está isento, porque eu estou livre, eu estou com o meu, como é que eu posso dizer, com a minha ficha limpa. Muitas vezes, Deus ainda está adiando sobre você alguma ação que o traga de volta. Mas eu quero que você guarde bem isso. Deus, quando Ele faz esse movimento, é para trazer você de volta para os propósitos de Deus. É um ato de amor. É um ato de misericórdia. E a gente olha isso na vida de Jonas. Deus falou para Jonas, Jonas, vá para Nínive. Ele pega e vai para Tarsis. No caminho, Deus olha e o texto diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar
um grande vento e houve uma tempestade sobre o mar. É como se Deus pegasse essa palavra lançou, é como se Deus lançasse uma flecha, uma lança. Lá do seu lugar de glória, ele fala assim: eu preciso corrigir a rota deste Jonas. E para isso eu vou lançar. E lança uma tempestade. Essa tempestade pega Jonas dentro de um barco indo para Tarsis. Para Jonas foi rápido. Ele pegou o barco e já vieram as consequências. E que bênção quando Deus já nos corrige imediatamente quando estamos errando. Ele vai corrigir a nossa rota rapidamente. Porque se ele deixa, Jonas ia para Tarsis, talvez ia se estabelecer lá, e aquele sentimento de desobediência, aquela atitude de desobediência, estaria criando mais raízes no seu coração. Por isso eu quero pensar com você, eu quero meditar com você sobre esses efeitos. Tem efeitos que são rápidos, mas tem efeitos que são demorados. É igual uma radiação. O pessoal de Chernobyl foi ficar doente depois da explosão da usina, muitos anos depois. Muitas vezes, atitudes que nós tomamos com nossas esposas, tomamos com os nossos filhos, tomamos com a nossa saúde, tomamos com os nossos relacionamentos, nosso trabalho, a cobrança, os resultados dessa tempestade vêm ao longo do tempo. É como eu estava vendo um documentário faz um tempo, de uma cobra que ela pica a sua presa e a sua presa sai correndo. Ela pica e deixa. Como se o animal acha que escapou daquela cobra. Mas ela vai seguindo o rastro daquele animal. E lá na frente, o bichinho, o veneno começa a destruir os tecidos internos. E lá na frente, aquela presa é devorada por essa cobra. Assim também é o pecado. O pecado ele tem um efeito, ele vai teremos as suas consequências. Por isso, eu fico pensando, quando nós entramos nesse barco, como Jonas entrou nesse barco, o que tinha na cabeça de Jonas? Eu vou fugir de Deus. O texto diz, né? E Jonas fugiu de Deus. Como que... É uma pergunta que eu faço, gente. Como que se pode fugir de Deus? Você pode... Dá para se esconder? A palavra de Deus diz que se eu fizer lá no alto, minha morada, Deus está lá. Se eu fizer no profundo do abismo, Deus também está lá. Deus... Não conseguimos fugir de Deus. Mas Jonas achou que poderia, pelo menos, fugir dos propósitos de Deus. E muitas vezes nós estamos também achando que podemos levar a nossa vida, como o exemplo que foi bem clássico aqui, que o Breno e a Rebeca fizeram a introdução, né? Às vezes a gente, não, vou fazer do meu jeito, eu não vou confiar em Deus, eu vou fazer, né? Eu tenho que fazer. E às vezes não consegue confiar em Deus. E as consequências dessa falta de confiança, às vezes, vêm pelo excesso de trabalho e aquela loucura, né? Que aconteceu o acidente em cima dessa loucura, estava trabalhando. Mas, necessariamente, às vezes, a gente está fazendo tudo fora da vontade de Deus. E eu fico pensando, o pecado nos cega. O coração de Jonas estava com um coração cheio de pecado. E que loucura era aquela, achar que ele poderia fugir de Deus pelo mar que Deus fez. Fugir de Deus dentro de um barco que navegaria num mar que é do controle do Senhor.
pecado ele tem esse poder, ele endurece a nossa consciência. O pecado, ele aprisiona as pessoas. O pecado, ele consome lentamente, como aquela picada daquela cobra. Vai nos consumindo. E a gente, não sei se vocês já conheceram pessoas que eram tão consagradas a Deus, mas depois de um tempo em que se entregam para o pecado, aí você conversa com eles, a consciência está endurecida, eles estão aprisionados, eles estão se destruindo e você não reconhece mais nem as pessoas. Porque elas estão obstinadas dentro do seu pecado. É uma loucura o que Jonas pensou. Vou fugir de Deus, eu vou sair, eu vou cair fora. Como seria isso? Ele poderia falar assim, eu não vou fazer isso não, Deus. O Senhor me perdoa. Ele não falou isso, né? Você me perdoa, mas ele falou assim, eu não vou fazer isso. Por quê? Justificativas, eu tenho muitas. Nínive é uma cidade idólatra, uma cidade violenta. Eu vou morrer, eu vou perder minha vida ali. Não vale a pena, eu não quero morrer por um povo que te odeia as pessoas. Eu não quero fazer nada disso. A gente tem tantas desculpas para não fazer a vontade de Deus. Por isso, uma pergunta que vem agora é essa. Se Deus agiria com Nínive de maneira tão forte, você acha que ele não agiria com seu povo, com seu profeta? O texto que eu li, eu achei muito interessante, é 1 Pedro 4,17. Porque Deus começa o juízo dele, o texto diz, né? Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Já pensaram sobre isso? Por isso, se Deus não nos tratar, como será com os demais? Então Deus está nos alertando que ele começa a tratar a partir da nossa casa. É aqui. Deus começa a projetar e fazer os seus planos sobre a igreja, a começar no tratamento das nossas vidas. Então esse é o pecado que vem vinculado com o pecado, essa tempestade que vem em consequência do pecado. Isso, todos nós talvez em algum momento já experimentamos isso. Eu desobedeci, as coisas aconteceram dessa forma. Quem já não teve essa experiência? Eu desobedeci, quebrei a cara. Sim, várias pessoas já tiveram essa experiência, desobedeci, quebrei a cara. Glória a Deus porque a gente quebrou a cara. Não é verdade? Glória a Deus porque a gente quebrou a cara. Porque se a gente não quebrasse a cara, o que aconteceria? Iríamos continuar. Graças a Deus porque Ele lança sobre nós algumas tempestades para nos trazer novamente para os seus planos, aos seus propósitos. Por isso a gente tem que dar graças a Deus por muitas lutas que passamos. Porque elas são um meio de Deus nos resgatar. E nos trazer de volta para o caminho. Esse tipo de tempestade, creio que todos nós já passamos. Mas existe um outro tipo de tempestade que a gente vê no livro de Jonas, nesse texto, que é a tempestade que nós passamos por conta de alguém. Aqueles marinheiros estavam com o seu barco quase indo a pique, quase naufragando por causa de uma pessoa que estava dentro daquele navio. Quem era? Jonas. E por conta dele, o navio estava afundando. Às vezes, na nossa família, nossa casa está
tá desmoronando por conta de uma pessoa, de um filho, de uma esposa, de um marido. E ela começa a afundar. Mas é porque Deus está tratando de uma pessoa e respinga. Acaba atingindo outras pessoas. Olha o texto que diz aqui em Jonas 1,15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar, o que aconteceu? Se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha, essa tempestade do Senhor, quando ela é do Senhor mesmo, né? Ela vem e ela põe em ordem muitas coisas. Mesmo quem estava, como diz o Paralamas do Sucesso, estava de gaiato no navio e ele tinha entrado pelo cano. É isso que é a palavra do Paralamas, a letra do Paralamas fala. Então, essa tempestade que muitas vezes nós temos passado, que não é fruto do nosso pecado, mas ainda assim nós passamos, pode ser o meio de Deus trabalhar para que a glória dele seja reconhecida por outras pessoas. A gente vê que Deus muitas vezes permite. Eu creio no Deus que domina sobre todas as coisas. Você crê nisso? Eu creio num Deus que tem controle sobre todas as coisas, inclusive das tempestades. E se nós passamos pelas tempestades, é porque Deus tem permitido que isso aconteça. Mas você sabe que Jonas, a tempestade que gera frutos, gerou fruto na vida dos marinheiros, e inclusive na vida de Jonas, porque ele volta para o caminho. De um outro jeito, né? Ele volta para o caminho de Nínive via expresso baleia, expresso peixe. Não, você vai voltar de carona, você vai voltar através desse grande peixe. E a gente olha para isso e a gente começa a entender que o texto de Romanos 8,28, que nós cantamos no início do louvor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? Eu creio. Eu vejo isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, como que nós podemos exemplificar isso? Vamos pensar em Abraão. Abraão era um homem que estava lá tranquilo lá na sua terra, e Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e eu te farei o pai de muitas nações. Deus traz desaloja Abraão. Abraão estava estabelecido, era um homem rico naquela terra. Sai, pega todas as suas coisas e vai para onde? Não sei. Que bagunça que aconteceu na vida de Abraão. E essa bagunça que aconteceu na vida de Abraão, essa tempestade que Abraão passou, e ele andou vagando pela terra por muitos anos, esperando a promessa de um filho que não vinha. Mas que tempestade que Deus permitiu que Abraão passasse para ele se tornar o pai da fé. As tempestades, elas sempre trarão frutos, trarão. José, que era um filho mimado, que tinha uma palavra de Deus, mas ficava se exibindo diante dos seus irmãos. Deus leva José para o Egito, vendido de maneira injusta. Que tempestade que José passa. Sabe o que acontece? José passa por essa moinha, essa tempestade, e
No final, ele se torna o governador do Egito, livra a sua família da fome, livra as nações à volta da fome, livra o Egito da fome. Mas ele passou por essa tempestade. E a gente olha para Moisés. Moisés estava no palácio. E Deus chama Moisés. Depois que ele está no deserto, Deus chama Moisés e leva Moisés para um tempo de deserto. E ali fala com Moisés e ali trabalha na estrutura de Moisés. Moisés estava de boa no palácio do faraó. E ele se torna o libertador dos judeus. Ele se torna um dos homens mais importantes de toda a história da humanidade, Moisés. Você sabe de uma coisa, queridos? Eu quero começar a pensar com você nessa breve meditação. Você sabe o que acontece? As tempestades fazem a gente acordar para algumas verdades que sem elas a gente não veria. Não é verdade? A gente começa a olhar para algumas coisas, é como se Deus pegasse e nos chacoalhasse. A gente está adormecido nas nossas posições, a gente está adormecido na nossa história, a gente está adormecido nos nossos pecados, e Deus pega e fala assim, a tempestade faz assim, aí você acorda, opa! As tempestades, elas têm esse poder de nos acordar, nos despertar para algumas verdades que jamais nós conseguiríamos enxergar se não fosse por elas. As tempestades, elas nos fazem desenvolver uma fé que de outra forma nós não teríamos. Uma vez eu e a Silvana refletindo sobre algumas lutas que nós havíamos passado. E ela falou, amor, mas se você soubesse que você passaria por toda essa luta e você pudesse ter a possibilidade de dizer, eu vou fazer um outro caminho. Não vou passar por essa estrada, que a estrada vai me fazer sofrer. Você teria mudado, né? Foi essa a pergunta que você fez, né? Você teria mudado de caminho, você teria mudado de rumo. E eu olhei depois como eu tinha me tornado, que homem que eu tinha me tornado, que marido que eu tinha me tornado, que pastor que eu tinha me tornado depois que eu passei por aquelas lutas. Eu falei, não quero não, eu quero passar por essa luta. Eu passaria de novo. Porque elas forjam, elas moldam, elas trazem o caráter de Deus, elas limpam as coisas que estão tampando a visão. Por isso, quais tempestades forjaram quem você é? Quais tempestades? Por isso, quero começar a concluir pensando em algumas coisas. Primeiro, eu acho que, voltando um pouquinho, quando você olha para Jonas estava no barco, aquela tempestade que não acabava, não parava, e os marinheiros, o capitão, todos desesperados, e eles sabiam que era algo extraordinário, mas chega um momento que Jonas fala assim, me jogue no mar e a tempestade terminará. Quando que as tempestades começam a terminar na sua vida? Quando você reconhece que aquela situação é fruto de uma ação de Deus, querendo trazer você de volta. Mas está tudo muito longa essa tempestade. Talvez será que você não está demorando de reconhecer que a mão de Deus está naquele negócio e você tem que recuar e voltar
e recomeçar? Será que não é isso? Será que as tempestades se prolongam na sua vida por causa do seu coração obstinado em permanecer na rota de Tarsis, na rota contrária à vontade de Deus? Por que será que demora tanto? Rapidamente essa tempestade cessou, na hora que Jonas reconhece. Talvez hoje a gente tenha que reconhecer, Senhor, me perdoa porque eu estou fazendo a minha vontade. E essa minha vontade está trazendo tempestades sobre a minha vida. Eu acho linda a obra de Jesus na cruz do Calvário. A salvação de Deus veio ao mundo por meio do sofrimento de Cristo. Toda a obra de Deus passa necessariamente pelo sofrimento. E essa graça que a gente alcança, ela é alcançada e Deus pode nos alcançar no meio desse sofrimento, porque Ele já sofreu por nós. A gente precisa reconhecer que há misericórdia no fundo, no meio da tempestade. Eu acho que um dos atos mais lindos da misericórdia de Deus foi aquele peixe pegar Jonas. E ele lá no fundo dentro do ventre daquele peixe, sendo trazido de volta para os propósitos e planos do Senhor. Parece que você está no fundo do poço. Literalmente, Jonas estava no fundo do abismo. A palavra. Literalmente, Jonas estava acabado. Que chance tem alguém de sair vivo dentro de do ventre de um peixe? 3 dias. Sabe de uma coisa? Ali havia mais da graça e da misericórdia de Deus do que nunca. Às vezes você fala assim, estou acabado, Deus. Deus fala assim, agora você vai ver como a minha graça será derramada sobre você. Mas a gente tem que reconhecer, Senhor, és tu que estás nessa tempestade. E eu sei porque eu estou nessa tempestade. Por isso, como discernir? É por causa do meu pecado? É por causa do pecado de alguém da minha família? É por causa do pecado desse mundo? Como eu posso discernir isso? Eu quero dizer para você que algumas vezes você vai discernir, outras você não vai saber. Uma coisa eu quero que você saia daqui. Algumas coisas eu quero que fique na sua cabeça hoje. Primeiro, Deus é quem controla as tempestades. Amém? Você acredita nisso? Deus que controla as tempestades, você concorda comigo com relação a isso? Deus está no controle das tempestades. Lembra dos discípulos lá em Marcos capítulo 4? Quem é esse que diz assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Se está passando por tempestade, saiba, Deus está no controle desta tempestade. E o propósito dele é trazer, não é destruir você, é trazer você de volta dos propósitos do Senhor. Uma outra lição que a gente aprende é que Deus usa as tempestades para revelar a sua vontade. Eu acho muito lindo o Salmo 26, creio eu, que fala assim, que a voz do Senhor troveja sobre as águas. É como se Deus falasse e a água ela se movimentasse e se agitasse. É como se Deus estivesse gritando para Jonas, volta Jonas para os propósitos que eu tenho para a sua vida. É Deus falando.
E Deus fala de tantas maneiras. Você sabe que sofremos muitas vezes. E tem muita gente sofrendo aqui por causa da tempestade de pessoas à sua volta. Tem, como os marinheiros, você talvez seja um desses marinheiros que está sofrendo por causa da tempestade na sua família, tempestade dentro da sua casa. Saiba de uma coisa, Deus está ainda no controle dessa tempestade. Todas as tempestades trarão glória para o Senhor, dependendo se você ama a Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, uma coisa é certa, você lá do outro lado nunca será o mesmo que começou a tempestade. Você sempre será transformado pela tempestade. Você sempre sairá e será movido. Eu creio nisso. Mas uma coisa é certa, haverá sofrimentos que não sabemos explicar. Fique de pé. Larry Crabb é um escritor. E ele escreveu uma frase que eu achei muito interessante. Gostamos de explicar o sofrimento, pois nos dá a impressão que podemos evitá-lo. Muitas vezes a gente quer explicar, né? Por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo? E eu quero dizer para você uma coisa. Algumas vezes Deus vai revelar para você. Outras vezes Deus não vai revelar para você. Não revelou para Jonas. Para Jó. Jó queria saber. E Deus não revelou para Jó. Deus apenas mostrou quem ele era. Eu quero orar com você. Eu não sei quantos daqui nessa noite estão no meio de muitas tempestades. Tempestades na vida conjugal. Se perderam no meio do caminho, dos propósitos de Deus. Estão querendo entender as coisas. Mas se você veio hoje aqui, é porque Deus quer. Ele quer terminar com essa tempestade. Deus não quer prolongar essa tempestade. Deus usou a tempestade para um propósito. Mas que quando se cumpre o propósito, a tempestade acaba. Que seja esse um dia em que muitas tempestades possam estar sendo cessadas na sua vida, na sua família. Eu quero orar por você. Gostaria de chamar você que quer falar, Senhor, eu estou vivendo no meio de uma tempestade, mas eu quero dizer que eu quero mudar, Senhor. Eu quero vencer essa tempestade, eu quero aprender com essa tempestade, eu quero ver a tua mão no meio dessa tempestade. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Senhor, está diante de Ti esses que estão vivendo um momento especial na sua vida, de tempestades, de lutas. Eu intercedo por cada um aqui, Senhor, para que o Senhor venha entrar com direção, com clareza, Senhor, para que, Senhor Deus, eles consigam passar por essa tempestade e estar dentro dos propósitos do Senhor. Eu oro para o Senhor que o Senhor renove a fé, renove as forças desses que estão aqui à frente, Senhor. De maneira que, Senhor Deus, eles consigam
ó Deus amado, passar por essa tempestade e chegar no final, nos propósitos que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus amado, que o Senhor dê graça, dê paciência, dê força, Senhor, dê estratégia, Senhor, para eles suportarem esse tempo difícil, Senhor. Ó Deus amado, obrigado por essa tempestade, porque ela está trabalhando na vida desses teus servos, Senhor. De maneira, Senhor Deus, a levá-los a um novo tempo na sua vida. A um novo momento na sua vida. Deus amado, toca em cada um, Senhor. E que a gente veja, ó Deus amado, o final dessa tempestade. O momento em que, Senhor Deus, as nuvens se dissipam e o céu se torna azul. Ó Deus amado, o sol aparece, a noite escura da tempestade passa, Senhor. Ó Deus amado, faz isso sobre esses que estão aqui hoje, Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Esse momento seja um momento muito especial para a vida deles. E que eles voltem hoje para sua casa, convictos, ó Deus, de que o Senhor está no controle dessa tempestade. E ela está gerando frutos e mais frutos para a glória do teu nome. E que eles sejam melhores ao final dessa tempestade. Que eles aprendam como o Senhor é depois dessa tempestade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Vocês tomam posse? Em nome de Jesus, fala assim, eu tomo posse. Fala assim bem forte, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. E vamos adorar o Senhor. Pode se assentar, querido. Deus abençoe. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.